muita alegria, muita honra de estar presente a presença do Padre Dirceu. O Padre Dirceu é um homem que eu conheço já antes de eu conhecer ele. Ele é primo do Padre Beraldo, conheci umas histórias dele e, por incrível coincidência, eu conheci o Padre Dirceu através de uma irmã lá de Barbacena, a Maria Lúcia. E nisso foi uma coincidência dele ser primo do meu pároco aqui da paróquia. Queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho. Então, primeiramente eu queria agradecer o convite, dar uma boa noite, uma saudação de Páscoa ainda e uma saudação de paz a você que está em casa e às vezes com o coração apertado, esse tempo difícil que nós estamos atravessando, tempo de pandemia, mas você é chamado então a conservar a sua fé, fortalecer a sua fé, que ela seja inabalável nesse tempo de pandemia. Eu que agradeço, Senhor Mateus, pela oportunidade de estarmos aqui conversando um pouquinho sobre temas atuais e levando uma palavra de esperança a você que está aí na sua casa, Eu posso falar um pouquinho do meu... Claro, pode sim. Então, eu queria falar um pouquinho da minha função, Eu sou de fato primo do Padre Beraldo, passando aqui por Juiz de Fora, fui convidado para fazer essa live com muita alegria, podendo contribuir. Eu queria lembrar que eu resido em Brasília, embora não esteja lá esses dias, devido à pandemia, mas resido em Brasília, na CNBB, na sede da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e exerço lá a função de subsecretário-geral. Tem um bispo, Dom Joel, que é bispo auxiliar do Rio de Janeiro, que é o secretário-geral da CNBB, e eu sou o subsecretário adjunto-geral da CNBB. É um cargo, então, um pouco burocrático, mas necessário para a vida da igreja. Então, estou aqui, para conversarmos um pouquinho. Nós escolhemos um tema importante, um tema bíblico, e eu queria lembrar que o nosso tema aqui hoje é o dinheiro, É um tema complicado, Um tema atual, junto com que envolve meu coração, o seu, de todo, dinheiro e felicidade. Essas duas vertentes vamos tratar hoje. Eu queria que, antes um pouquinho disso, o senhor fizesse uma visão geral disso, falasse um pouco, o que o senhor pensa. Então, primeiramente, Jesus na Escritura, no Evangelho, ele vai dizer assim, olha que forte essa palavra: não podeis servir a Deus e ao dinheiro, ou não podeis servir a dois senhores. Eu perguntaria assim, então se trata da gente demonizar o dinheiro? O dinheiro é uma coisa péssima, ruim? É uma coisa que nós devemos evitar? Santo Agostinho dizia, que o dinheiro são as fezes do diabo, Mas qual é a nossa relação com o dinheiro? Isso é muito importante, Qual é a nossa relação com o dinheiro? Aqui tem uma chave importante para nós compreendermos como deve ser a nossa relação. Não sejamos ingênuos, todo mundo precisa de dinheiro. Quem não precisa de dinheiro, Dinheiro faz parte da nossa vida, das nossas relações. Agora, o segredo está na forma como nós nos relacionamos com o dinheiro, não tratando o dinheiro como ídolo, quando a Bíblia diz não podeis servir a Deus e a Mamon, ao dinheiro. Mamon é um ídolo cananeu, portanto não podemos servir a Deus e ao dinheiro quando nós colocamos o dinheiro no lugar de Deus, uma das idolatrias modernas. Portanto, esse é o primeiro aspecto, o modo de nos relacionarmos com os bens. Tem gente que passa a vida acumulando, acumulando, às vezes leva uma vida modesta, às vezes uma vida até franciscana, uma vida complicada, e o dinheiro guardado lá no banco, para depois servir de motivo de briga na família, de divisões. Tem sentido isso? O dinheiro é para a nossa realização pessoal, para a nossa dignidade e também para ajudarmos solidariamente aqueles que estão à nossa volta. Então não se trata de demonizar o dinheiro, não, mas de termos uma relação sadia, adequada com ele, e não o tratarmos como ídolo, como Jesus adverte no Evangelho. E hoje essa é uma tentação muito presente, a idolatria do dinheiro.
Interessante que eu li um livro já há um tempo atrás, um livro muito interessante, chama-se O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. E lá dizia, né, que a verdadeira virtude é a temperança. É uma temperança. Os gregos diziam que a virtude está no meio, né? Eu me lembro então de uma parte do livro, dizia assim, por exemplo, coragem. Coragem demais, não é coragem, é audácia, né? Eu estou vendo uma situação ali perigosa, um tiroteio no lugar, aí eu vou entrar naquele ambiente, quer dizer, eu estou colocando a minha vida em risco, desnecessariamente. Audácia não é virtude. Coragem é virtude. Coragem demais, que é audácia, não é virtude. E coragem de menos também não é virtude, quando você se deixa paralisar, vencer pelo medo. Então, a virtude está na temperança, no equilíbrio. Os gregos, repito, diziam, né? A virtude está no meio, ou seja, temperar, né? Temperança tem a ver com tempero, com temperatura. Hoje nós vivemos aí um mundo de muito extremismo, de muita polarização, agressão verbal, a comunicação violenta. Hoje nos meios de comunicação fala-se muito em comunicação violenta. É uma comunicação agressiva, as pessoas se escondem atrás do seu perfil para agredir as outras, desqualificar, atacar as pessoas. Portanto, é preciso temperança. Temperança, a virtude está na temperança, nem de mais e nem de menos. E aí vale também para a nossa relação com o dinheiro, que é necessário, que é importante. Por exemplo, a igreja vive de dinheiro também, do seu dízimo, vive também do seu apoio financeiro, mas a igreja não é instituição bancária, que tem como finalidade primeiro o lucro. A igreja é uma instituição que favorece a vida, que louva a Deus, que mantém o culto, que pratica a solidariedade, e ela vai usar o dinheiro dentro desse critério importante. Então eu queria que esse tema tivesse presente hoje, né? E a relação com a felicidade. O que é felicidade, né? A felicidade é algo tão subjetivo, né? Às vezes alguém diz assim, a gente vai adiando a felicidade da gente, né? Quando eu tiver a casa própria eu serei feliz. Aí você compra a casa própria e fala assim, agora depois que eu comprar um carro também eu serei feliz. Seja feliz agora, com aquilo que você tem. São Paulo tem uma expressão bonita numa das cartas dele, que ele diz assim, aprendi a ser feliz na abundância e na falta. Olha que bonito, hein? Aprendi a ser feliz na abundância e na falta. Ou seja, às vezes a gente precisa de tão pouco para ser feliz. É claro que nós temos sim que lutar por vida digna. Deus não quer que ninguém viva na miséria, de modo nenhum. Mas é preciso entendermos que há coisas na vida que o dinheiro não compra. É isso que muita gente ainda não entendeu, né? Por exemplo, o sorriso de uma criança, por exemplo, uma boa amizade, uma sólida amizade, né? O contato com a natureza, a consciência tranquila, uma família estruturada, a nossa fé que nos mantém de pé, né? Tem coisas que o dinheiro não compra. A nossa saúde, né? Quantos artistas aí são acometidos às vezes de doenças terríveis, doenças crônicas, e buscam lá com o seu dinheiro, com a sua fortuna, recursos médicos nos Estados Unidos, na Europa, e não conseguem debelar e vencer a enfermidade. Por quê, né? Porque tem coisas que a vida não compra, o dinheiro não compra. Tem coisas na vida que não tem preço. Quanto que vale uma amizade, hein? Sólida? Quanto que vale o sorriso de uma criança? Quanto que vale uma consciência tranquila, quando a gente, depois de um longo dia de luta, coloca a cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilamente? Então são coisas importantes. E aí esse tempo de pandemia pode nos ajudar, né? Você que está de pijama em casa aí, né? Tem muita gente que está achando que quarentena é resguardo, né? Fica de pijama em casa, né? Não, a gente tem que aproveitar esse tempo para ler um bom livro, para rezar mais, para respirar um ar puro, ligar para aquelas pessoas que a gente ama, né? Ô fulano, como é que estão as coisas aí? Está precisando de alguma coisa? Está precisando desabafar, de uma palavra, de uma consolação? Eu estou aqui para te ouvir. Quanta coisa boa a gente pode fazer, né? Está no nosso alcance. Então, aproveitar esse tempo para a nossa vida interior. Eu estava falando com um padre amigo esses dias, né? Uma experiência interessante, que às vezes a gente celebra a missa, nesse tempo de pandemia,
a gente teve que reaprender a presidir a Eucaristia, reaprender a celebrar a missa. Por quê? Porque a nossa tentação às vezes é tratar a missa como um circo. Nós somos o palhaço, o povo é a plateia e nós somos animadores de auditório. E agora não tem auditório mais, não tem plateia, né? Então como que a gente faz? Adorar a Deus em espírito e verdade. Olha que expressão bonita, está lá no Evangelho de São João, né? Na narrativa da Samaritana, o Pai quer adoradores que o adorem em espírito e verdade, ou seja, é com sinceridade de coração, é para Deus. Então quando o Padre eleva o cálice durante a missa, quando o Padre eleva o pão consagrado, quando o Padre proclama a palavra, em primeiro lugar, ele faz tudo aquilo para agradar a Deus, para louvar a Deus. Claro, com a Assembleia, com o povo, né? Faz parte o povo, nós somos um povo sacerdotal, então nos reunimos para celebrar a Eucaristia, mas não sendo possível, nem por isso vamos deixar de fazer tudo aquilo com o melhor cuidado, né? Hoje eu celebrei a missa com 4 pessoas aqui no interior da igreja, 4 pessoas, mas nem por isso deixei de celebrar a Eucaristia com a dignidade devida. Então são coisas que a gente vai reaprendendo nesse tempo de pandemia, né? Nesse tempo de pandemia, por exemplo, famílias que não rezavam mais, estão reaprendendo a rezar, a chamada igreja doméstica. A igreja começou nas casas, né? Como os cristãos se reuniam nas casas para celebrar a Eucaristia, para meditar a palavra, está lá no livro de Atos. Então que nós recuperemos também essa dimensão da igreja em família. Mas o nosso tema é muito atual, né? O nosso tema é muito atual e é sempre bonito demais, é encantador ver como que a igreja, né? Como que o nosso povo é generoso, como tem crescido então as manifestações de solidariedade. Depois nós vamos conversar um pouquinho, daqui a pouquinho, sobre o projeto da CNBB, né? Chamado É Tempo de Cuidar. Eu queria dizer, né, que não é tempo de pandemia, não, é tempo de cuidar, é tempo de cuidarmos uns dos outros, é tempo de cuidarmos dos mais vulneráveis, é tempo de cuidar da nossa fé para que ela não esmoreça. Lucas capítulo 22, confirma teus irmãos na fé, e quanto a ti, orei para que tu não percas a tua fé, para que a tua fé não venha a se esmorecer, para que nesse tempo de pandemia a tua fé não venha a se esmorecer. Então cuide, pense um pouquinho nessas coisas que nós estamos aqui partilhando, né? Aquilo que Jesus então ensina no Evangelho, o dinheiro e a felicidade. Como é que você lida com o dinheiro? Como é que você tem lidado com o dinheiro? Como uma coisa importante, capaz de nos proporcionar dignidade, nos ajudar então a promover a nossa dignidade, da nossa família e ajudar os mais fracos? Ou você tem lidado com o dinheiro de maneira então idolátrica, como se o dinheiro fosse um Deus? E não se engane, o dinheiro ajuda sim, mas não traz a felicidade completa. A felicidade é um trabalho interior. A felicidade é um trabalho interior. Às vezes coisas pequenas na vida proporcionam uma felicidade imensa a gente, né? Às vezes coisas pequenas, como rever um amigo, como passar uma manhã fazendo uma caminhada junto à natureza e tantas outras coisas, ler um bom livro, uma boa literatura, estar na presença de pessoas que a gente ama. Então é importante a gente saber que a felicidade, e a felicidade, claro, para nós que temos fé, né? A felicidade plena é estar na presença de Deus, é estar na presença do nosso Deus, porque é Ele que preenche o vazio do nosso coração. Então você que está em casa aí, meio cabisbaixo, às vezes sentindo uma certa depressão, uma amargura, não se esqueça de buscar a Deus, de rezar mais esse tempo, de abrir a palavra de Deus. A CNBB tem oferecido roteiros de celebrações comunitárias da palavra, a comissão de liturgia, tem um padre aqui da diocese, o padre Leonardo, que é o responsável, o assessor, né? Tem lançado a cada domingo roteiros de celebração da palavra, para que a família não só assista, o que já é muito bom, não só assista às missas transmitidas, mas que também realize a celebração da palavra. O pai de família, a mãe de família, pegue aquele roteiro lá no site da CNBB, né? Você pode encontrar lá aquele roteiro e você pode fazer a celebração da palavra na sua casa.
preparar ali um altar, né, bonito, colocar a palavra de Deus ali, proclamar a palavra, meditar a palavra, tudo isso é possível. Então quero trazer um pouco dessa reflexão para vocês que estão me acompanhando, dessa paróquia de Santa Teresinha e também das outras paróquias. Agradecer a Pastoral da Comunicação que está fazendo, parabenizar, né, a Pastoral da Comunicação por esse belo trabalho que tem realizado, né, colocando esses meios a serviço do Evangelho, a serviço de Cristo, para que a mensagem do Evangelho possa alcançar o seu coração, você que está aí na sua casa, possa ser tocado então pela graça de Deus. Então vamos procurar ter uma relação mais madura com o dinheiro, mais sadia com o dinheiro. É interessante, os economistas estão dizendo que no pós-pandemia nós vamos nos empobrecer, o mundo inteiro vai empobrecer. Eles estão falando em 15%, nós vamos ficar mais pobres 15%, mas precisamos não só ficar mais pobres, mas mais solidários também, mais solidários. A solução está aí. Se formos mais solidários, nós sairemos vencedores. Se cedermos ao individualismo, cada um na sua, aí todos sairemos perdendo. A Europa saiu, né, da grande guerra, a Segunda Grande Guerra Mundial, saiu por cima, por causa da solidariedade. E nós vamos também vencer esse terrível vírus, o novo coronavírus, um ser invisível, quase imperceptível, a olho nu imperceptível, né? Mas um ser invisível, menor que uma bactéria, que colocou a humanidade inteira de joelhos. Colocou a humanidade inteira de joelhos. Por quê? Qual que é a lição que nós podemos tirar disso? A nossa fragilidade. Por mais que os cientistas e a gente está rezando, né, para Deus dar sabedoria e inteligência a eles, para acharmos logo um medicamento, uma vacina para esse terrível mal, mas não é fácil, a gente sabe, né? Então, um ser invisível que colocou a humanidade de joelhos para mostrar a nossa fragilidade, que nós somos frágeis e, portanto, dependentes de Deus. Dependemos dele. De vez em quando um outro diz assim: eu não preciso de Deus. Que ignorância, né? Quanta ignorância. Quem que não precisa de Deus? Deus é que não precisa de nós, mas nós precisamos dele, integralmente precisamos dele. Então quero convidar você a rezar mais pelos profissionais de saúde que merecem o nosso louvor e a nossa consideração, verdadeiros heróis, pelos cientistas, para que Deus dê sabedoria a eles, por aqueles que nos governam, para que tenham sabedoria e bom senso, por aqueles que sofrem, que estão enfermos, que alcancem a cura, pela nossa comunidade, que seja responsável, que faça também a sua parte, né? Na medida do possível, fique em casa, use máscara, higienize suas mãos, as práticas sanitárias que a igreja tanto recomenda. Então queria agradecer essa oportunidade ao Padre Everaldo, à Pastoral da Comunicação, parabenizar por esse belo trabalho, e essa primeira parte da nossa live vai nessa direção, conversarmos um pouquinho sobre o tema. O Mateus vai introduzir outros temas aqui também, mas nós vamos cantar agora, para não ficar muito cansativo, né? Temos um violão aqui afinado e uma bela voz para a gente cantar. Eu vim para que todos tenham vida. Você que está em casa aí, também pode cantar uma música conhecida, vamos lá? Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Então um pouquinho de música, né?
Quem canta reza duas vezes, dizia Santo Agostinho. A música ajuda muito, né? Para a gente descansar também da falação, né, Mateus? Dá uma respirada. E o Mateus então vai falar um pouquinho, vai introduzir a segunda parte aqui para a gente conversar mais um pouquinho. Ele quer me fazer uma pergunta aqui sobre a campanha da fraternidade, né? Nós vamos também conversar um pouquinho sobre isso. Sim, o senhor falou muito da solidariedade, que a felicidade está nisso, nesse momento difícil, de se doar um pouco para o outro, que é um pouco que o Papa São João Paulo II fez, Madre Teresa, Irmã Dulce. Eu queria saber que a CNBB tem um projeto da campanha da fraternidade todo ano. E esse ano, devido à pandemia, como é que ficou? Como é que está funcionando essa campanha esse ano? Boa pergunta, né? Eu agradeço pela sua pergunta, né? Aliás, o Padre Everaldo disse que tem um grupo de jovens também, né? Como que chama o grupo de jovens? Impacto. Impacto, né? Cumprimentar também o grupo de jovens, né? E a pastoral da comunicação. Está aqui, né? São João Paulo II. Aliás, dia 18 nós celebramos 100 anos de nascimento desse grande Papa, né? João Paulo II, o grande, né? O grande João Paulo II, né? De fato, Mateus e queridos internautas, você que está me ouvindo aí, né? Tem muita coisa bonita na CNBB. A CNBB hoje é muito difamada nas redes sociais, né? É uma pena, porque as pessoas não conhecem, né? Então acreditam naquilo que encontram nas redes sociais, muita fake news. Mas tem muita coisa bonita também. A campanha da fraternidade é uma experiência bonita, que quer mobilizar o Brasil inteiro em torno de temas importantes, existenciais. Então esse ano o tema seria, né? Ele viu, compadeceu-se e cuidou. Está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 10, né? Todo mundo conhece, né? Aquela passagem do bom samaritano, assim, ó, começa assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava passando por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu, moveu-se de compaixão, aproximou-se dele e tratou-lhe das feridas, derramando nelas óleo e vinho. Depois colocou-o em seu próprio animal e levou a uma pensão onde cuidou dele. Evangelho de Lucas, capítulo 10, pode conferir na sua Bíblia aí, Lucas 10, versículo 29 e seguintes. Católico precisa abrir a Bíblia. Lucas 10, versículo 29 e seguintes, a parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano inspira cuidado. Então esse é o tema, viu, Mateus? Ele viu, sentiu compaixão e cuidou dele. O bom samaritano, que é o próprio Jesus. Nós somos chamados então a ser bons samaritanos. A igreja é chamada a ser samaritana. E de fato nós tivemos aí uma dificuldade grande, né? Porque todo ano acontece a coleta da solidariedade no domingo de Ramos. E essa coleta forma o Fundo Nacional da Solidariedade, que é um dinheiro grande, alto, né? E esse dinheiro financia projetos de solidariedade no Brasil inteiro. Precisa ver quanta coisa bonita, viu, Mateus? Eu sou membro do Conselho Gestor do Fundo Nacional da Solidariedade. Quanto projeto bonito, né? É uma horta comunitária, é um projeto de alfabetização, é um projeto de cuidado de idosos, tanta coisa bonita. Às vezes com pouco dinheiro se faz muita coisa. E infelizmente esse ano não teve Semana Santa, né? Ou teve Semana Santa de um outro modo, né? Então a coleta não aconteceu. Então nós ficamos aí prejudicados com o Fundo Nacional da Solidariedade, de fato, né? E também a própria meditação do tema. Mas é interessante que a CNBB lançou um tema, vamos dizer assim, parecido, né? A campanha é Tempo de Cuidar. Olha que bonito, né? Eu queria dizer e repetir, né? Não é tempo de pandemia, é tempo de cuidar, né?
é tempo de cuidarmos uns dos outros e cuidarmos então da vida. Quem acessa lá o site da CNBB vai encontrar lá uma plataforma, né, do tempo de cuidar. E ali nós incentivamos a solidariedade das entidades, das pastorais, das paróquias, dioceses, incentivamos através dessa plataforma, dessa campanha, e ao mesmo tempo também pedimos que as comunidades nos enviem notícias, iniciativas que possam ser compartilhadas para que a gente dê visibilidade, porque às vezes ficamos muito presos àquilo que é ruim, né? A gente liga a televisão hoje em dia, só tem notícia ruim, né? É claro que a gente também não pode esconder, varrer para debaixo do tapete aquilo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo é preciso também mostrar as coisas bonitas. Quanta coisa bonita a igreja fez e ainda faz, né? Se a gente pensar que nesse imenso Brasil, quem que cuidou da saúde no Brasil, né? As santas casas, as congregações religiosas, aí nos rincões mais distantes do país, a contribuição fundamental que a igreja deu, né? Na área da educação, da cultura, na área da saúde, quanta riqueza a nossa igreja tem. Às vezes o nosso povo é um pouco injusto com a igreja, né? Não reconhece isso, muita coisa boa que ela fez no passado e continua fazendo nos tempos atuais. Talvez falte um pouco de visibilidade, de publicidade, né? Na igreja nós temos um pensamento assim, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua direita, né? Mas tem aquela outra passagem bíblica também, para que os homens, vendo vossas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, quando a gente divulga uma obra boa, e aqui na Arquidiocese tem muita coisa boa, a Fazenda da Esperança, tem tantos projetos bons aqui, né? É para quê? Não é para enaltecer o ser humano, quem fundou, quem está mantendo, mas é para que Deus seja glorificado, porque a obra é dele, né? Ele quem age em cada um de nós e age também nessas obras. Então, nós encontramos essa saída, Mateus, já que você perguntou, né, sobre a campanha da fraternidade. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele, é o lema da campanha da fraternidade, inspirado lá em Lucas capítulo 10. E também o tema, fraternidade e vida, dom e compromisso. Fraternidade, vida, dom e compromisso, né? A vida é dom de Deus, é um dom maravilhoso, que a gente deve então preservar e promover, mas é também um compromisso de todos nós cuidar da vida desde a concepção, nos posicionando contra o aborto, contra a eutanásia, desde a concepção até o seu declínio natural, lutando então incansavelmente. Nós cantamos aí, né? Eu vim para que todos tenham vida, para que a vida prevaleça, e é isso que vocês fazem também, né? O que a pastoral da comunicação está fazendo? Levando vida, né? Levando esperança às pessoas. O que o grupo de jovens está fazendo? A mesma coisa, né? Ajudando nossos jovens a conviver num ambiente sadio, a meditar a palavra de Deus, a resgatar outros jovens que estão aí às vezes perdidos em tantas tentações, né? Sobretudo na droga hoje em dia, né? Então é um pouco isso, né? Eu acho que a gente podia ouvir mais uma música. Pensei no hino da campanha da fraternidade e a gente retoma a nossa conversa, né? Vamos lá? Podemos fazer isso? Vamos lá. Deus de amor e de ternura contemplamos este mundo tão bonito que nos destes. Desse dom monte da vida recordamos, cuidadores, guardiões, tu nos fizeste. Peregrinos, aprendemos nessa estrada o que o bom samaritano ensinou, a passar por uma vida ameaçada. Ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Toda vida é um presente, é sagrada, seja humana, vegetal ou animal. É pra sempre ser cuidada e respeitada, desde o início até seu termo natural. Peregrinos, aprendemos nessa estrada o que o bom
samaritano ensinou, ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. O pessoal que está em casa vai ter vontade de aprender o Vai hino, até né? dançar um pouquinho, né? Pois é, para alegrar o coração. Então, a última parte da nossa live aqui, a nossa proposta, nós dividimos em 3 partes, né? A última parte eu vou terminar com uma bênção, então fique ligadinho aí, nós vamos dar uma bênção no final, especial, a bênção da saúde, da paz. Nós vamos então conversar um pouquinho, parece que você manifestou o desejo de falar um pouquinho das iniciativas, da paróquia, acho que é importante para o pessoal em casa saber também, né? Sim, nesse tempo de pandemia, o senhor falou muito dos projetos lá, eu lembrei muito daqui, que algumas pessoas, o Padre Everaldo divulgou pelo WhatsApp, ele tem vários contatos de vários paroquianos. A nossa campanha das roupas, a gente conseguiu encher, graças a Deus, 2 caminhonetes de roupa, que a gente doou para Fazenda Esperança, o projeto inicial, e depois disso a gente foi tanta que a gente ficou até assim, meu Deus do céu, como a gente vai fazer? Então a gente tem dado para a Fazenda Esperança, tem ajudado nesse sentido, pessoas carentes, famílias que procuram a gente nesse tempo de estar esfriando, têm procurado a gente. Também a gente teve um cuidado com os médicos, aqueles que precisam, aqueles que estão na linha de frente. O nosso CASC, que é a nossa obra social aqui da paróquia, a gente pediu para as costureiras em casa mesmo, a gente levava o material, os panos, a gente ganhou muita coisa, elástico, tecido, TNT, a gente conseguiu fazer em média 2.000 máscaras e em média de 500 jalecos de EPI, para a gente doou nos hospitais que pediram, precisavam. A gente conseguiu também, com a ajuda de um pessoal da Pascom, na divulgação, teve alguns jovens também que ajudaram a gente foi em bairros carentes de Juiz de Fora para dar máscara. Muitos deles não tinham acesso, não conseguia comprar, não sabia onde arrumar, nem sabia como usar, por causa da questão do nariz, usavam de uma maneira que não tinha eficácia. Então a gente foi nesse sentido, a gente conseguiu ir em parceria também com a Paróquia São Pedro, a gente foi nos bairros lá em cima, na Zona Norte. Eu vi esse cuidado da nossa paróquia, o cuidado do outro, o dinheiro que pessoas doaram para a gente, que é um pouco do que o senhor falou, teve um pouco do cuidado. Eu acredito na felicidade quando a gente cuida, essa felicidade que a gente procura acumular bem material, que a gente só vai acumulando e vai deixando, vivendo ali na miséria, mas vai colocando na conta, uma hora isso acaba. Eu morro, isso fica. Mas o que fica, quando eu me vou, é a lembrança. Então isso eu tenho certeza que a nossa paróquia tem marcado a vida das pessoas. Dando cestas básicas, a gente tem dado muitas cestas básicas, ajudado a Fazenda Esperança, famílias que foi diretamente atingida pela pandemia, por ser alguns trabalhar como doméstico, outros tinham uma lojinha pequena no bairro, então você não está conseguindo trabalhar, eles procuraram, a gente conversa com a pessoa, o Padre Everaldo, antes da cesta, ele conversa, e naquela conversa ele contou, ele não fala o nome, claro que não, mas ele contou experiências dele, que ele ficou emocionado, porque na doação do alimento, ele conheceu novas histórias, e as pessoas têm se aberto ali para ele, conversado com ele, simplesmente elas têm desabafado. É isso que eu acho que a felicidade está tendo. É isso que o dinheiro e a felicidade tem que estar ali no meio. A virtude do meio. É isso que tem que andar junto. Porque um dia isso tudo acaba. Um dia isso tudo acaba. E eu também gostaria aqui de reforçar, né? Você falou de muitas iniciativas nesse tempo de pandemia, né? Mas também o trabalho com a reciclagem, né? Que além de ser um trabalho importante, que gera renda, dignidade, né? Mas é um trabalho também de cuidado com a natureza, né? Em sintonia com a Laudato Si, que é a carta do Papa sobre ecologia integral, o cuidado com a nossa casa comum. E a gente vê aqui os rios morrendo, né?
os rios morrendo, as matas sendo devastadas, e a gente precisa cuidar da nossa casa comum. A gente só tem um planeta, né? Só uma casa. Se a gente não cuidar dela, vamos ficar sem casa. Então é importante essas pequenas iniciativas, a destinação correta do lixo, o reaproveitamento, né? Os 3 R's: reciclar, reutilizar e reduzir o consumo, né? Os 3 R's que nos ajudam muito. São ações assim importantes que a gente pode fazer. Então, eu quis trazer um pouco dessa experiência para vocês, essa live, né? Trazer como padre, como sacerdote. Não falei aqui, mas eu sou da Diocese de São João del Rei, né? Eu sou natural de Barroso, que é uma cidade da Diocese de São João del Rei, mas estou emprestado, né, digamos assim, à CNBB lá em Brasília. O Dom Valmor me chamou para exercer esse cargo e eu estou lá há 1 ano. Então eu quero trazer, por isso que eu quis trazer um pouco, o Padre Everaldo me fez esse convite, trazer um pouquinho essa história da pouca experiência que eu tenho lá, mas de tudo que eu vejo lá de importante, de interessante, né? A CNBB é um organismo de comunhão da igreja, né? Cada diocese tem a sua autonomia, cada bispo é que governa a sua diocese, mas é um organismo de comunhão para que a nossa igreja caminhe junta e possa ter ações então conjuntas. Aliás, eu queria fazer um desafio aqui para a Pastoral da Comunicação, para os grupos de jovens, né? Faça ao vivo. Vamos lá, hein? O desafio é recolher essas iniciativas que vocês realizam aqui, que eu já percebi que são muitas, né? Com fotografias, com vídeos, e lá no site da CNBB tem lá a plataforma do Tempo de Cuidar. Mandar os vídeos para lá para divulgar, porque aquilo que é bom, Jesus fala, né? Aquilo que não pode esconder um candeeiro, uma candeia, uma luz debaixo da cama, né? Mas ela deve ser colocada sobre, né, no lugar de destaque, né, para iluminar a casa. Então, quando a gente divulga essas coisas boas, é para que Deus seja glorificado, aquele que é a luz verdadeira, que é o nosso Deus. Então fica esse desafio aqui, né, para vocês também poderem, de fato, né, divulgar essas coisas bonitas que estão acontecendo aqui. Eu acho que a pastoral já tem uns arquivos, a gente vai com certeza mandar sim. Vocês entendem mais do que eu, né, de internet, de redes sociais, então tem muita coisa boa. E não deixe também de curtir lá as plataformas da CNBB. Nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram, nós estamos no LinkedIn, nós estamos no Facebook, no YouTube. Tem tido muitas lives. Só faltou o TikTok agora. O Padre Leonardo, que aqui de Juiz de Fora também fez, né? Fez uma live esses dias sobre liturgia, né? Na página da CNBB. Hoje também tivemos uma live às 16h30, eu pude acompanhar um pouco. Então temos muita coisa boa sendo propagada lá também, que vocês podem acompanhar. Nós vamos terminar com uma bênção, né? Parece que o nosso tempo está esgotando, né? O tempo passa rápido, né? A gente acha que é muito tempo, né? Mas na hora nem na vem. hora a gente nem sente, né? Então você que está em casa, eu agradeço a sua atenção. Procure acompanhar as celebrações pelos meios de comunicação. Uma notícia boa, hein? Vou dar uma notícia boa aqui para vocês. Olha, a gente tira o bem até do mal, né? Santo Agostinho fala, tirar o bem até do mal. E São Paulo diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Ele fala lá numa das suas cartas. Olha que bonita a notícia. A missa de Aparecida, TV Aparecida, todo domingo às 8 horas da manhã. Ela alcançou o 2º lugar em audiência. Ficava em 4º, às vezes em 5º. Nesses últimos finais de semana, alcançou o 2º lugar em audiência, perdendo só para uma grande emissora do Brasil. Olha que notícia boa, né? Então tem muita coisa boa acontecendo aí. Quando passar essa tempestade, se Deus quiser, nós vamos então colher muitos frutos de aprendizado. A gente se entristece sim com a perda de tantas vidas, mas nós vamos superar tudo isso com a graça de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó Deus nosso Pai, vós que sois a fonte de toda a sabedoria, vós que sois o nosso sustento, o nosso rochedo, dignai-vos abençoar vossos filhos que nos acompanham, abençoar os profissionais de saúde,
abençoar aqueles que andam tristes e abatidos, abençoar e iluminar aqueles que buscam soluções para esse momento de pandemia, inspirar e iluminar aqueles que nos governam, e desça sobre todos vocês, os seus familiares, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, um forte abraço a todos e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente pode terminar a música com o hino? Vamos repetir então o hino e assim fechamos, né? Amém. Forte abraço a todos. Peregrinos, aprendemos nessa estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou.